Olá, bom dia. Nesta manhã nós iremos meditar na palavra de Deus, manhã de sábado. Geralmente todo sábado eu faço algum vídeo. Aqui é o Pastor Nelson, cidade de Valparaíso, São Paulo. Eu quero ler a palavra de Deus, Oséias capítulo 3, capítulo 13, Oséias capítulo 13, e o versículo 5. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Louvado seja o teu nome, ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos nesta manhã. Pedimos ao Pai a tua bênção, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Neste momento, iremos gravar esta live, Senhor, esperando que as pessoas participem, esperando que as pessoas escutem e que seja uma bênção para todos, em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus nesta manhã e queremos que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida de uma forma toda especial. O versículo lido, eu te conheci no deserto. Eu quero falar sobre o deserto na vida do cristão. Nós entendemos ou precisamos compreender que na caminhada de toda pessoa, na caminhada de todo ser humano, existem momentos super difíceis, momentos bem desagradáveis. Nos sentimos fragilizados diante dos obstáculos, das dificuldades, das perdas. É justamente nesse momento que aparece a tristeza, a decepção, o sentimento de fracasso, a vontade de estacionar e não prosseguir. Nos isolamos. O que eu estou falando porque já passei por esses momentos super complicados, em que muitas vezes a minha alma chorou amargamente. Então o que eu vou pregar aqui, eu vou pregar de experiências vividas, não de outras pessoas. Porém, eu, professor Nelson, pastor Nelson, já enfrentei muitos desertos na vida. A experiência do deserto é muito dolorosa, é muito triste, é muito complicada. Nós somos confrontados 24 horas com enormes gigantes, cujos gigantes estão dentro de nós, estão em nosso interior. E muitas vezes não conseguimos o caminho para a saída. Não encontramos a verdadeira libertação. Como livrar-se dessas situações? Porém, o deserto, ele está cheio de coisas místicas. Ô pessoal, vocês que estão participando poderiam falar de onde são, ok? Quem são, de onde são? Se já atravessaram algum deserto, eu acredito que sim. Quando eu disse o deserto está cheio de coisas místicas, é porque nem tudo nós compreendemos, nem tudo entendemos.
É o momento em que nós precisamos de uma cura interior, de uma libertação interior muito grande. Por quê? Porque Deus está trabalhando para o nosso próprio bem, está trabalhando em nosso caráter, está trabalhando em nossa vida. E os grandes soldados, eles são forjados no campo de batalha. O povo de Israel, eles enfrentaram muitos desertos. Se existe um povo que tem experiência em caminhar no deserto e ver a proteção de Deus, o cuidado de Deus, a misericórdia e o grande favor de Deus, é o povo de Israel. O deserto nas Escrituras pode ser tomado como referência geográfica, mas no seu sentido conotativo, ele é o fruto da nossa comunhão, da nossa experiência com o Senhor. E o objetivo de Deus nos levar ao deserto é tratar justamente com o nosso caráter, é tratar conosco, é nos ensinar lições profundas. O deserto, ele é tido como um local de conflito no homem interior. Talvez de derrota para alguns, de peregrinação. Peregrinamos nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Peregrinamos, mas não sozinhos. O que é muito lindo é que a presença de Deus nunca vai faltar. Deserto torna-se um lugar de muita sede, de muita amargura, fome, provação. Desejo de retornar ao que era antes. O versículo lido aqui disse que eu te conheci numa terra seca. Eu te conheci no deserto, em uma terra muito seca. Só que no versículo 6 de Oséias 13, diz: depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração e se afastaram de mim. Muitas vezes isto acontece em nossas vidas. Nos afastamos da comunhão, nos afastamos da presença de Deus. Ele não se afasta de nós, nunca. Mas esta experiência com Deus, ela torna-se um processo pedagógico, torna-se um processo constante em nossas vidas. E o deserto torna-se um lugar de pagar preço. Por que pagar preço? Para a nossa libertação do nosso homem interior. Não para a nossa salvação. A nossa salvação já está garantida através do sangue de Jesus. Porém, nós experimentamos o deserto para o nosso aperfeiçoamento cristão. Quando a palavra diz, eu te conheci no deserto, temos muitos sonhos, muitos projetos, muitas expectativas.
As promessas do Senhor são enormes, são grandes, cumprem-se cada dia. Mas percebemos em um segundo que tudo se esvai. Que parece que aquele projeto jamais será realizado. Aquele sonho jamais terá o seu cumprimento. Justamente são nesses momentos de lutas e conflitos interiores que nós perguntamos: onde está Deus? O que é que Ele está fazendo? Porque estou passando por esta dificuldade. Mas eu quero te falar uma coisa, com muito conhecimento de causa. O Senhor nos leva ao deserto, para que o nome dele seja exaltado, seja glorificado. Jó lhe disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó lhe disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jesus, em Lucas 4, e versículo 1, a palavra do Senhor nos diz que ele foi levado ao deserto, cheio do Espírito Santo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Essa palavra Espírito aqui está em letras maiúsculas, isto é, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Pensamos, puxa vida, parece que Deus é um Deus mau. Às vezes é difícil compreender como um Deus tão bom permite tantas coisas complicadíssimas acontecerem na terra, acontecerem conosco, que estamos batalhando, que estamos lutando, que estamos orando. Porém, Deus tem a última palavra e Ele sabe o que faz. Nós, na realidade, não entendemos nada. O pastor Tommy em um dos seus livros, ele nos ensina que quando as dificuldades chegam na esfera do milagre, quando todas as nossas opções de soluções se esgotam, é justamente aí que Deus começa a atuar. Franciele Silva, bom dia, paz do Senhor Jesus. É justamente neste momento do deserto, quando tudo parece difícil, quando tudo está dando errado, Deus começa a agir. Nós podemos trazer até uma comparação em nossos desertos, nos períodos difíceis e complicados. Em um túnel escuro, em um labirinto, que muitas vezes falamos um beco sem saída. E algumas pessoas falam, há uma luz ao fim do túnel.
eu diria, não há uma luz ao fim do túnel. Não é, Franciele Silva? Há uma luz do começo ao final do túnel. Em todo o percurso, Deus esteve tão presente, ainda que não tenhamos sentido a sua presença. Segundo Samuel 22, 29 diz: Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Por isso que eu estou dizendo que a luz não está no final do túnel. A luz está no percurso do túnel, desde o começo ao final. Aleluia! Tu, Senhor, és a minha lâmpada. Isso quer dizer, Ele está brilhando. Ele está nos aquecendo. Lâmpada fala de energia. Lâmpada fala de aquecimento. Lâmpada fala de lugar claro. Uau! Mas como eu posso dizer que estou em um lugar claro se tudo está tão difícil? Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor, Ele pode e tem poder de nos levar ao final do túnel, à saída. Mesmo que a nossa vida pareça um labirinto. Porque para Deus nada é impossível. E a fé, ela age no reino das impossibilidades. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Êxodo capítulo 14, versículo 1 ao versículo 4. A palavra do Senhor nos diz, aquietai-vos. Êxodo 14 e o versículo 13. Glória a Deus. Fala para que nós descansemos, que fiquemos tranquilos, que fiquemos quietos. Diz a palavra do Senhor em Êxodo 13, 1 a 4. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. E Moisés diante ao povo, lembrai-vos, disse ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito e da casa da servidão. Pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Observem aqui o livramento do Senhor. Aí nós lemos em Êxodo 14 e o versículo
13. Porém Moisés disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais o vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Versículo 14. Quem está nesta peleja é Deus. Quem está nesta peleja é o Senhor. E no deserto o Senhor está cuidando das nossas vidas. Em Deuteronômio 8, 3 a 4 diz: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou teu pé nestes 40 anos. O Senhor te humilhou, porém cuidou. Te sustentou com o maná que tu não conhecias. O projeto de Deus é nos levar a algo muito melhor. Porém, como não estamos preparados, Ele nos leva ao deserto para que nós possamos ter grandes experiências. Aí Ele cuida e cuida muito bem. Te sustentou com maná que tu não conhecias. O Senhor quer que nós o conheçamos e desfrutemos do melhor desta terra. Porém tu dizes: como eu vou experimentar o melhor desta terra se eu estou perdendo tudo? Jó, ele perdeu tudo. Mas quando ele começou a interceder pelos seus amigos, Deus restituiu em dobro. Eu estou profetizando para alguém aqui nesta manhã. Restituição de tudo aquilo que você perdeu. Restituição em dobro. Pois a glória da última casa será maior do que a glória da primeira casa. Ele não fica devendo nada para ninguém. Ele vai restituir, sim. Ele vai fazer, sim, o que ele prometeu. Jó 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Você pode compreender isto? Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 12 do capítulo 42 de Jó diz: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro.
O versículo 10 diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto possuía dantes. É maravilhoso entendermos o processo de Deus nos desertos que estamos atravessando. E o Senhor não nos prova além das nossas forças. Ele nos prova porque nos ama. O carinho dele todo especial para conosco. E o Senhor, ele nos leva ao deserto para que nós nos conheçamos. Não é para ele nos conhecer, porque ele já sabe, ele já conhece. É para que nós possamos, aleluia, ver que o que está em nosso coração tem que sair aquilo que é mal e ser cheio da glória de Deus. Porque Deus, ele nos consola. Deus, ele quer nos ensinar que nunca nos abandonou. Já passei por períodos tão difíceis na minha vida. Mas Marcos 1:13 diz, onde permaneceu 40 dias falando sobre Jesus, sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Taraichou pequeterecho. Rahastu comeneha uilekan chonahai. Ribiondro bledchaklatcha plahastro bledchore havassuria. E o Senhor está dizendo para ti nesta manhã que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, e que a graça de Deus é toda suficiente nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas, em nossas dificuldades. A mão do Senhor estava com Elias. E o Senhor providenciou comida para Elias. Aleluia, louvado seja Deus. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 45 ao 46, nós lemos que Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Você tem a mão do Senhor protegendo. A mão do Senhor me protegeu nos momentos que eu pensei, não vou conseguir. Dessa vez eu não vou escapar, mas muito pelo contrário. Era um momento que Deus estava tão presente. Era um momento que Deus estava trabalhando. Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos,
e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem primeiro que reguem a terra, e a fecundem, e a faça brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, aleluia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para qual a designeis. Isaías 55, versículo 8 ao 13 diz: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros baterão palmas, romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Aleluia! Aleluia! Deus, Ele faz justiça e atende ao clamor do necessitado. Eu estou pregando esta palavra, sentindo um poder de Deus muito grande na minha vida, dizendo para mim e para ti. Por quê? Para Nelson, porque a palavra vem primeiramente para nós. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Salmo 12, versículo 5 diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém em salvo aquele para quem eles assopram. Versículo 7, tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. Quando Deus se levanta para dar vitória. Quando Deus brada, a terra treme, a terra estremece com o barulho da sua voz, os demônios estremecem e correm. Ei, eu te digo nesta manhã, que neste deserto que estás atravessando, esta palavra tem endereço certo, alguém vai ouvir. Aleluia, terás grandes vitórias, grandes surpresas. Salmo 112 diz: louvai ao Senhor, bem-aventurado que teme ao Senhor, e na sua lei, nos seus mandamentos tem o seu prazer. Logo, o deserto é lugar que Deus está trabalhando em nossos corações, em nossas vidas. Em nome do Senhor, exaltado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. O deserto é um lugar árido, difícil. Através dos tempos, deserto representa a caminhada do povo de Deus. Estamos vivendo momentos atuais de muitos desertos. Estamos vivendo momentos atuais de muitas adversidades. Mas no deserto nós aprendemos não ouvir a voz do nosso coração. Nosso coração é corrupto, nosso coração é mentiroso, é enganoso. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Mas nós começamos a ouvir a voz de Deus.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Logo, não devemos olhar para o deserto. Símbolo da independência de Deus. Temos pecado. Temos medo. Murmuramos. E muitas vezes não queremos depender do Senhor. O Senhor nos leva ao deserto para dizer: dependa somente de mim. Confie somente em mim. No deserto nós começamos a crer em Deus, e a compreender as suas promessas e acreditar que Ele é. Ele é o eu sou da nossa vida. No deserto nós vamos depender da providência e da vontade de Deus. Porque deserto é lugar de crescimento. Deserto não é lugar para nos matar. Mas deserto é lugar para nós termos experiência com o Senhor. Foram nos momentos mais difíceis da minha vida que eu vi grandes milagres de Deus. Eu vi a glória de Deus, a presença e o poder do Espírito Santo de Deus. Porque somente Deus, Ele sabe tratar conosco. E sabe nos dar livramento no tempo oportuno. Qual o deserto que tu estás atravessando? Qual o deserto que está diante de ti? Eu te conheci no deserto, na terra seca. E agora? Como estás? Nós usamos a palavra deserto para sempre falar dos momentos cruéis, dos momentos difíceis. Parece que Deus não está agindo naquele momento, mas Ele está agindo. Quando Deus parece estar em silêncio, na realidade Ele está trabalhando. Trabalhando para o meu próprio bem-estar. No momento nós não entendemos. Deus os conhecia a ponto de merecer ser conhecido por eles. Quando diz eu te conheci no deserto. E nós precisamos de conhecer e possuir o Senhor dentro de nós, dentro das nossas vidas. Vamos ler Êxodo 33, versículo 17. Observa o que diz aqui. Êxodo capítulo 33 e o versículo 17. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome.
Conhecer a Deus implica em enfrentar dificuldades, em enfrentar desertos. Mas quando ele diz, eu te conheci, eu te amei, eu te provei, mas eu agi em milagres. Eu demonstrei o meu grande amor para contigo. A paz do Senhor para quem está entrando aí. Eu provei para ti que naquele momento mais difícil da tua vida, eu estava presente. Ele sabia, ele possuía, ele cuidava, ele tinha o controle de tudo, ele manda em tudo. Aleluia! Jeremias 2,6 diz: e não disseram, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém nunca transitou e na qual não morava homem algum. Queridos, é tempo de nós entendermos que o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Porque na realidade, o povo de Israel no deserto não foi de maneira nenhuma assim tão próximo de Deus. E fiel, como aparece na sonhadora renovação de Oséias capítulo 2, versículo 16 a 23. Muito pelo contrário, no livro de Êxodo, Israel aparece como um povo infiel, desobediente, rebelde. Mas a misericórdia do Senhor era sobre eles. E Deus queria ter um relacionamento com eles. O que Deus quer de nós é o nosso relacionamento. É a nossa comunhão. Pense nisso nesta manhã. Mesmo estando mesmo diante do deserto, há uma palavra de livramento para a tua vida. Isaías 41, versículo 17 ao versículo 20. Eu vou repetir. Mesmo estando no deserto, há uma palavra de Deus para o teu coração nesta manhã. Receba do Senhor. Isaías 41, versículo 17 ao versículo 20. Os aflitos e necessitados buscam água e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e profundos. No meio dos vales e tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em
E o versículo 20 de Isaías 41 diz: para que todos vejam e saibam, e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto, e o Santo de Israel os criou. Então observem: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Deus, Ele está neste deserto, preparando o melhor desta terra. Abrindo tanques, em terra seca, fazendo fluir o manancial. Qual é o deserto que tu estás atravessando? Qual é a dificuldade que tu estás enfrentando? Saiba que o Senhor nosso Deus está contigo nesta luta, nesta batalha, nestas dificuldades tremendas. Concluindo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quantas coisas eu perdi e já recuperei? Quantas pessoas se afastaram de mim e não voltaram mais? Por quê? Porque não eram bênçãos na minha vida. Eu profetizo para alguém que vai ouvir esta live que este deserto vai passar. Que Deus está contigo no meio do vale. Deus é Deus de montes e Deus de vales. E que a glória da última casa, será maior do que a glória da primeira casa. Deus é Deus de restituição. Pai amado, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, nesta manhã, eu quero apresentar esta vida, Senhor, que participou da live, aqueles que ainda irão participar. Eu quero que a tua bênção, Senhor, esteja sobre todos e que a tua glória seja derramada nestes corações que estão enfrentando lutas, que estão enfrentando dificuldades, que estão enfrentando desertos, e que tu possas abençoar a cada um. Que tu possas, ó Deus, abrir portas e dar uma grande vitória para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, receba a bênção neste dia. Um grande abraço do professor Nelson, do pastor Nelson.